Ásia Central. 1241 d.C., um pelotão de 43 fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, armados com fuzis M4, metralhadoras M240 e munição real de combate. Uma guerra repentina irrompe na estepe eurasiática, confrontando o maior império da história. O Império Mongol se estende da Coreia até a Polônia e abriga 100 milhões de habitantes. Seu exército conta com 150 mil dos mais eficazes guerreiros de cavalaria já produzidos. Eles conquistaram tudo, do Pacífico à Europa Oriental. São liderados por descendentes de Gengis Khan. A missão: conquistá-los, todos eles, com 43 homens. Isso é impossível. Sejamos brutalmente honestos. Um pelotão de fuzileiros navais não pode conquistar um império de 100 milhões de pessoas espalhadas por 2 continentes. Mas a pergunta interessante é, até onde eles conseguiriam chegar antes que os mongóis desenvolvessem uma contra-estratégia? Eles conseguiriam matar um Khan? Eles poderiam derrotar exércitos mongóis? Eles conseguiriam espalhar terror suficiente para fragmentar o império? Desde o primeiro dia, o pelotão estabelece uma posição defensiva em terreno elevado. Um grupo mongol com 30 arqueiros a cavalo os avista e se aproxima para investigar. Eles nunca viram camuflagem, coletes à prova de balas ou armas modernas. A 350 metros, as metralhadoras abrem fogo. 3 batedores mongóis são arremessados de seus cavalos ao mesmo tempo. Sem projéteis visíveis, apenas trovão e 3 mortos, instantaneamente. Os mongóis ficam paralisados, tentando entender o que aconteceu quando os fuzis M4 começam a disparar. 20 batedores morrem em 15 segundos, os restantes fogem a galope. As metralhadoras os acompanham até 800 metros, as mortes continuam. O último batedor desaparece no horizonte, levando a notícia das armas de trovão que matam à distância. 27 de 30 mortos. Talvez 400 disparos efetuados, menos de 2% da munição total. Dia 3, Batu Khan, neto de Gengis Khan, envia um Minjen para investigar. 1000 guerreiros de cavalaria, tropas de elite que conquistaram metade do mundo conhecido. O pelotão prepara posições defensivas, com linhas de visão claras e campos de tiro sobrepostos. A 800 metros, as metralhadoras abrem fogo. Os guerreiros mongóis morrem sem sequer ouvir os disparos. Os mongóis não entram em pânico. Eles se dividem em grupos menores e avançam por várias direções, exatamente como seu treinamento ensina. A 400 metros, todos os fuzis disparam. 1.720 tiros por minuto contra a cavalaria em campo aberto, com óptica moderna e respiração controlada. Cada disparo é uma morte. Os mongóis revidam com arcos compostos, disparando flechas em galope total, mas flechas contra armaduras corporais modernas são ineficazes. Talvez um fuzileiro seja atingido em uma área desprotegida, mas o restante permanece invulnerável às armas do século XIII. A 100 metros, o massacre é absoluto. Toda a carga colapsa a 50 metros da posição dos fuzileiros. Talvez 200 sobreviventes recuem. Um Minjen destruído e uma baixa do nosso lado. Cerca de 12.000 tiros disparados, 15% da munição total. Os mongóis nunca viram nada assim. Mas há uma coisa importante. Eles aprendem rápido, depois de perderem 1000 homens. Batu Khan para de enviar cavalaria para morrer e reúne seu conselho. Sobreviventes relatam armas de alcance impossível e armaduras impenetráveis às flechas. Os mongóis já enfrentaram fortificações antes, como na conquista da China. A resposta não é avançar para as zonas de morte. A resposta é cerco, desgaste e fome. Em uma semana, 10.000 mongóis cercam os fuzileiros a 2.000 metros fora do alcance das armas. Eles não estão atacando, eles estão esperando. O pelotão tem MRS para 2 semanas ou 3 se racionarem os suprimentos. Depois disso, tentam fugir e são capturados pela cavalaria ou morrem de fome. Esse é o problema central. Um pelotão de fuzileiros navais é tático, não estratégico. Batalhas podem ser vencidas, mas campanhas não. Os mongóis não precisam derrotá-los em combate. Basta esperar os suprimentos acabarem. O comandante do pelotão vê a situação como desesperadora, a menos que a estratégia mude. Pode haver uma forma de eliminar a liderança mongol. O Império Mongol enfrenta uma crise de sucessão em 1241. Após a morte de Ogad Khan, o principal candidato é Guyuk Khan, que está atualmente em Karakoram, a cerca de 150 km de distância. Se Guyuk Khan morresse, a unidade mongol seria abalada, facções disputariam o poder e o império poderia se fragmentar. Na 8ª noite, o pelotão rompe o cerco usando óculos de visão noturna. Os mongóis simplesmente não conseguem vê-los partir nas primeiras horas da manhã. Eles estão a 40 km de distância, mas a cavalaria mongol encontrará o rastro e os alcançará em 24 horas. Eles precisam de cavalos.
Naquela mesma noite, o pelotão ataca um acampamento mongol. 200 homens com 500 cavalos são atacados às 0h20, com visão noturna e armas silenciadas. O acampamento é tomado antes que qualquer alarme seja dado. 500 cavalos capturados. Há um problema. Fuzileiros navais não são cavalaria, mas não há alternativa. Eles selecionam os 50 melhores cavalos e cavalgam sem parar até Karakoram por 3 dias, percorrendo 150 quilômetros. O pelotão é avistado repetidamente, enfrentando escaramuças e evitando forças maiores. Dia 11. Eles chegam a Karakoram. Karakoram, em 1241, não é bem fortificada. Güyük Khan mantém sua corte em uma grande gur no centro da cidade, protegida por talvez 1000 guerreiros. A segurança foi projetada para resistir a flechas e espadas, não a projéteis de 5,56 mm. O pelotão realiza o reconhecimento e planeja a incursão ao amanhecer. Violência máxima, tempo mínimo, 0h30. O assalto começa. Infiltração noturna com uso de visão noturna. As equipes de metralhadora se posicionam a 400 metros da gur de Güyük. Equipe de assalto. 20 fuzileiros navais se reúnem na entrada. Às 05h15, Güyük inicia seus rituais matinais. As metralhadoras abrem fogo a partir de posições elevadas. Güyük e sua comitiva são abatidos. Em segundos, a equipe de assalto avança, entra no GUR e confirma o tempo da morte. Do primeiro disparo à confirmação, 90 segundos, antes que toda a cidade reaja, 120 segundos. O futuro governante do Império Mongol foi assassinado. Agora os fuzileiros navais precisam escapar de uma cidade cheia de guerreiros que os despedaçariam se fossem capturados. O pelotão tenta sair de Karakoram em meio ao caos. Metralhadoras suprimem forças mongóis que tentam cortar a retirada. A equipe avança pelas ruas estreitas com granadas e fogo automático. Guerreiros mongóis atacam de todos os lados. Corpos ficam para trás. 3 fuzileiros mortos, 5 feridos. Pessoal insubstituível. Os mongóis sofrem perdas muito maiores, mas contam com reforços praticamente ilimitados. O pelotão monta em seus cavalos e galopa rumo à estepe. Em minutos, Karakoram entra em erupção. 500 cavaleiros mongóis iniciam a perseguição. A batalha em movimento dura 6 horas. A retaguarda, com uma equipe de metralhadora montada, enfrenta a cavalaria perseguidora à distância, retardando o avanço e mantendo a velocidade. Ao meio-dia, cerca de 200 perseguidores estão mortos e a distância já é suficiente para romper o contato. Os mongóis desistem da perseguição, não porque não possam alcançá-los, mas porque algo mais importante está acontecendo. Güyük Khan está morto. A crise de sucessão acaba de se tornar exponencialmente pior. Nas semanas seguintes, a notícia do assassinato de Güyük se espalha, e fações passam a trocar acusações. O Império mergulha em guerra civil, com exércitos mongóis lutando entre si. A desestabilização estratégica é alcançada, mas o Império ainda não foi conquistado. O pelotão, agora com apenas 40 fuzileiros, pouca munição e sem reabastecimento, começa a se desgastar. Um pelotão é uma força tática. Assassinato é possível, mas governar 100 milhões de pessoas não é. Os mongóis acabarão se reunindo sob uma nova liderança e caçarão o pelotão de forma sistemática. E quando a munição acabar, 40 homens com facas enfrentarão um império de arqueiros a cavalo. No melhor dos cenários, o pelotão se torna uma força mercenária. A morte de vários líderes cria um caos em que fações disputam os serviços de guerreiros de elite. Eles estabelecem um território fortificado nas montanhas, treinam a população local e usam munição apenas em confrontos críticos. Sozinhos conseguem manter esse território por 5 a 10 anos. Os Guerreiros do Trovão alcançam status lendário ao matar cães e destruir exércitos. Mas quando a munição acaba e o último tiro é disparado, restam 40 guerreiros de meia idade empunhando espadas, enfrentando um império que não esqueceu. O império não é conquistado. Isso nunca foi realista. No pior cenário, eles sequer matam Güyük. Após o primeiro confronto, Batu designa 500 cavaleiros para manter um cordão distante e simplesmente ignora o pelotão. Após 3 semanas, as MREs acabam. Uma tentativa de fuga é feita. Os mongóis seguem à distância, negando água e esperando o esgotamento. Após uma semana de fuga, o pelotão está exausto, incapaz de continuar combatendo. E os mongóis estão se aproximando. No total, 2.000 guerreiros mortos, um número insignificante para um exército de 150 mil. Vamos deixar claro, um pelotão de fuzileiros navais conseguiria derrotar o Império Mongol. Não, de forma alguma. Conquistar vai além de matar, exige administração, logística, infraestrutura e governança. 43 fuzileiros navais não constroem um império. Eles poderiam matar um Khan?
Sim, destruir exércitos sim, sobreviver por anos talvez. Alterar a história por meio de assassinatos direcionados, possivelmente. Mas domínio tático não significa vitória estratégica. Armas modernas oferecem vantagem esmagadora em batalhas isoladas. Tática sem estratégia, logística sem suprimento e violência sem estrutura política é apenas matar sem propósito? Os fuzileiros navais lutariam bravamente, matariam milhares, aterrorizariam milhões e acabariam mortos em combate ou esquecidos. Quando a munição acabasse, eles não conquistariam o Império Mongol, porque a conquista nunca foi realmente uma opção. Às vezes, ter as melhores armas do mundo não importa quando o objetivo é, por si só, inalcançável. A história não se importa com mortes ou abates, apenas com aquilo que foi construído, e permaneceu.